Hoje nós vamos dar continuidade e finalizar essa parte, porque na semana que vem nós estaremos falando sobre a Reforma Protestante. Então o mês todo você vai escutar sobre a Reforma. Se você não sabe, se você não entende, conhece pouco, você vai conhecer ali, né, os pilares da Reforma, que vai ser muito lindo. Mas hoje vamos falar sobre Huios, a maturidade que administra a herança e gera um impacto eterno. Quem pode dizer aí, glória a Deus? O Senhor quer que nós cresçamos, amém, gente? E o Senhor quer que a gente vá realmente para um próximo nível. E semana passada, nós estávamos falando sobre a diferença de dois tipos de filhos. Quem recorda aí que estava aqui? Bom que estava aí, né, gente? Vamos lá. Não vou perguntar, gente, fique em paz. Só quero saber se você lembra. Eu vou refrescar a memória de vocês. A Bíblia cita dois tipos de filhos na Bíblia. Ela cita para mim e para você. Quando você lê ela no seu português, se você lê no inglês, não sei, na versão que você lê, vai aparecer toda vez a expressão filhos, correto? Mas quando você vai ler no original, você vai ver outra expressão. Huios ou teknon. Teknon é o filho imaturo, é o bebê, é o bebezinho. É aquele que deu luz à vida, tinha acabado de dar luz à vida. Ele vê a vida, ele é uma criança, ele é um bebê. Ou seja, ele é ainda imaturo. Se nós pegarmos um bebê aqui agora e falarmos com ele, perguntarmos para ele, me fala aí o endereço da sua casa, ele vai saber responder? Se eu perguntar para ele, me fala o nome completo do seu pai aí, ele vai saber me responder? Se eu falar com ele assim, me fala uma curiosidade da vida do seu pai aí, ele vai saber responder? Mas por ele não saber responder, ele deixa de ser filho? Não. Teknon foi exatamente sobre essa perspectiva que eu queria trazer para vocês. Não deixa de ser filho, mas deixa de viver promessas. Muitas coisas que nós não vivemos não é falta de oração, é falta de maturidade. Então o Senhor quer que nós cresçamos e quando nós crescemos, nós nos apropriamos. Nós abdicamos daquilo que realmente pertence a mim e a você. Então ter esse entendimento muda como você lê a Bíblia. Então você não vai ler mais correndo, quando você vê filhos, você vai ter que se perguntar, isso aqui ele está falando de teknon ou ele está falando de huios? Porque você entender a diferença, você vai absorver muito mais e vai trazer uma aplicabilidade para a sua vida ainda maior. Vai saber em que estação você está. Todos nós passamos pela estação do teknon. Nós somos crianças, certo? Nós fomos gestados na barriga da nossa mãe por 9 meses. Brinquei semana passada, alguns 8, outros 7, não sei. Alguns foi prematuro, nasceram, mas nasceram, tá aqui, tá firme. Tomou o alimento certo para poder crescer, porque o pai deu o alimento certo. Foi se desenvolvendo. Você se tornou criança, depois você se tornou adolescente. Na verdade, tem o pré-adolescente ainda, né? Pré-adolescente, depois adolescente, depois da fase adulta. E assim a gente vai desenvolvendo. No mundo espiritual, com a vida com Deus, a nossa vida com Ele, é a mesma coisa, gente. Você passa por processos, você passa por crescimento. Só que o Huios, esse nome, geralmente, ele não aparece tanto na igreja. Principalmente diante da geração que nós estamos. Mas na igreja Tebos Cascais eu sei que é diferente. Na igreja Tebos Cascais eu sei que tem Huios de Deus, homens e mulheres maduras, que sabem o que fazem, tomam decisões porque são guiados pelo Espírito Santo e sabem para onde que está indo. Não tem ninguém perdido aqui nessa casa. Amém, gente? Nem que se você não creia nisso, pelo menos toma pela fé essa palavra. Então todos nós nascemos teknon como filhos legítimos, mas ainda imaturos. Se nós somos teknon, nós temos também direito à herança. Nós temos direito à herança. Nós temos direito a esse acesso daquilo que pertence ao nosso pai. Porque nós somos filhos, nós somos legítimos. O que o inimigo, gente? O inimigo, uma coisa para você começar a perceber, caso ainda não tenha compreendido. O inimigo, ele atua na nossa vida por fases. É igual um videogame. Primeiro ele vai testar você naquilo ali ainda, na sua paternidade, na sua identidade, aquilo que você é. E se você tem ali o conflito, será que eu sou filho ou não sou? Você não tem a compreensão, a revelação e entendimento da palavra ainda, da filiação. Ele vai tentar pegar você. Principalmente se você tiver um histórico natural que não te ajude. Seu pai e sua mãe não te criou, o crescimento seu foi um pouco conturbado. Aí que ele vai em cima mesmo, vai falar assim, você filho... Ninguém cuidou de você, até sua mãe te abandonou, até isso acontecer. Ele vai ficar te lembrando. Porque ele é uma pessoa que julga. Ele é uma pessoa que fica jogando aqueles dardos ali, ele quer fazer você sentir nada. Você é um nada.
João 10 deixa claro. Ele veio para fazer 3 coisas, gente. É somente 3 coisas. Mas são 3 coisas que a gente tem que ficar atento. Ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Se isso na nossa vida está acontecendo em algum momento, é ação demoníaca. E aí você tem que repensar o que você está fazendo ou o que você não está fazendo para se posicionar. Porque é uma ação dele. E a gente já está numa desvantagem em um aspecto. Um aspecto. Ele não dorme. Você dorme. Eu durmo. Só que ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus. Preste muito bem atenção. Ele não tem autoridade. Desde que você saiba a autoridade que você carrega. O tecnão, geralmente, ele é filho, ele é legítimo, mas geralmente ele não sabe da autoridade que ele carrega. Se manifestar um demônio aqui na minha frente, eu corro ou eu expulso? Tem gente que olhou com o olho para mim assim e falou assim, e aí, o que você faz, pastor? Eu expulso, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu não tenho autoridade no nome do pastor Ryan, por mais que ele é top. Mas ele é falho, como eu e você. Acho que o Alexandre viveu um pouquinho, alguns dias com ele, você começou a ver algumas partículas de dificuldade, de erro de um homem, não viu? Porque você estava próximo, você estava íntimo, porque ninguém é perfeito. Perfeito é só um, é só o nosso Pai. Então o tecnon, ele não sabe se ele tem a promessa ou não, mas o ruio sim. O ruio sabe para onde que está indo, ele sabe a promessa que pertence a ele, e ele avança. O ruio, ele não depende de circunstância, irmão. Se a porta aqui está fechada e o Senhor falou, vai para o outro lado, ele vai. Ele não sei o que vai fazer. Ele atravessa, ele fura, ele quebra, mas ele vai, porque ele é obediente. Ele não move por vista, ele move por fé. E aqui, enquanto eu vou ensinando, você precisa avaliar, se você está anotando no seu telemóvel ou em algum bloco de notas, você precisa se avaliar. Eu sou tecnô ou sou ruios? Lembra-se que todo mundo passa por essas 2 estações. E você precisa saber qual é você. Se você não souber, como você cresce? Ah, não, eu sou ruios, mas eu tenho dificuldade com todas as coisas, eu não consigo avançar, Você tem que avaliar, porque é assim que você vai crescer. Só cresce quem faz essa avaliação. Romanos 8,14 diz, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Andar com Jesus não quer dizer que eu sou guiado por ele não, tá? Tem pessoas que estão em Deus, tem pessoas que têm 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela carne. Gálatas vai deixar isso claro para mim e para você. E quando eu ando pela carne, eu manifesto as obras da carne. É o fruto que vai exalar da minha vida. É o prêmio, só que é o prêmio da carne. Agora, se eu ando pelo Espírito, eu vou exalar os frutos do Espírito. Você está exalando o fruto do Espírito? É uma boa análise para você saber se você é ruim ou não. Gálatas, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade. Gente, ser longânimo. Aquela pessoa que não para, perseverante. Você consegue perceber se você tem esses aspectos? Não estou falando não. Nós temos que ter o combo todo. Porque se você só tem um, você precisa crescer. Isso não é para você, gente. Isso é para todos nós, começando por mim. Então essas análises vão fazer a gente compreender melhor o que o Senhor tem para mim e para você, para a gente crescer e avançar. Porque esse ensinamento é um entendimento para nós crescermos. E ele mexe muito com a gente, viu? Ele não é muito ensinamento de dar muito glória a Deus, não. Mas é um ensinamento que muda a sua vida. Na verdade, muitas vezes o que eu prego também não é de muito glória a Deus, não. Na verdade, é mais de alinhamento mesmo. Eu sou uma lixa na vida de vocês, mas pode ter certeza, vocês vão para um outro nível. Mas o Senhor tem um interesse que você cresça. E hoje não é somente sobre quantos cultos nós assistimos, mas sobre quem estamos nos tornando. Gente, quando você vem à igreja, entenda algo. Você não está fazendo um favor para Deus. Romanos 12 fala, preste um culto racional. Entenda se você levanta as mãos, você está levantando as mãos porque o ministro pediu para você levantar ou porque você está levantando para o seu Deus. Quando a gente vem à casa do Senhor, você vem porque certamente o Espírito de Deus te conduziu a vir aqui, porque senão, por alma, você ficaria em casa dormindo, num tempo desse, com certeza. Mas o Espírito de Deus te empurrou para vir para cá. Às vezes a sua carne não queria. Isso acontece comigo muitas vezes. Ah, não quero ir para a igreja não, mas eu vou para o compromisso. Eu tenho aliança. Então a minha alma e meu corpo não determinam aquilo que eu sou, mas o meu compromisso, a minha responsabilidade, o meu amor, o meu zelo pela casa do Senhor. Então, quando você vem à igreja, em alguma programação, esse culto, ou qualquer programação, em qualquer lugar do mundo, você não está fazendo um favor para Deus. Porque você está vindo aqui é para Ele. Unicamente por Ele.
Ele não tem o dever nenhum de, ainda que nós tenhamos muitas coisas, conflitos que a gente esteja enfrentando, de ele falar assim, vou resolver todos os problemas da vida daquele fulano ali. Ele não tem compromisso com isso não, gente. Ele tem compromisso com a sua palavra. Entenda uma coisa, Jesus, ele não tem compromisso comigo e com você. Jesus tem compromisso com a sua palavra, ele tem compromisso com ele mesmo. Logo, se eu e você temos compromisso com a palavra, ele vai ter compromisso com você. Tem alguns aí que estão conectando ainda o Wi-Fi ainda, eu vou repetir. Jesus não tem compromisso com você, Jesus tem compromisso com ele mesmo, que é a sua própria palavra. Se você é fiel à palavra, ele vai ter compromisso com você. Porque você está tendo compromisso com ele mesmo. É uma semente, você está lançando, você vai receber. É fruto. Então, andar com o Senhor, você vai ir para esse lugar. E é isso que nós queremos entender. Hoje eu vou falar como que você vai crescer e eu vou falar algumas características do filho ruios. E aí você vai ter plena consciência se você é ele ou não. E se não for, gente, tá tudo bem, tá? Não precisa permitir inimigo vir tentar... Não. Você vai crescer. É por isso que nós discipulamos vocês. É por isso que nós temos small group. Small group, gente, é para você viver comunhão, vida de igreja e crescer na palavra. Então, você não vem no small group, certamente você vai ficar sempre ali. Abra em Salmo 140... Salmos é depois de quando? Não sei. Se você vem toda vez, se você pode, se você consegue, se você se esforça, você vai aprender a folhear a Bíblia. Sexta-feira, sala de oração. O que eu vou orar aqui? Às vezes a gente fica aqui 1h30, os pessoal que vem aqui, às vezes 1h30 aqui orando. Como que eu vou orar 1h30? Eu não estou orando nem 2 minutos. É por isso que você tem que vir. Porque você desenvolve. Gente, eu não comecei orando o tempo que eu oro hoje. Mas quanto mais você vai tendo da palavra, você ora a palavra, você fala a palavra. Se você está aqui, você vê, você percebe. Você cresce, você desenvolve. Agora, se eu fico só no meu mundo, só no meu lugar... E, gente, cada um tem sua realidade. Você sabe que você pode e que você não pode, ok? Aqui é um lugar de encorajamento. O lugar do pastor é sempre encorajar. Vem para a igreja, mas você sabe a sua realidade. E nós estamos em comunicação com todos, mas tem coisas que você precisa ter um esforço da sua parte. Você precisa ter um lugar de você se movimentar. Às vezes vai ser uma noite de sono, às vezes vai ser realmente permitir que você abra mão de algumas coisas, porque você vai crescer. E isso vai afetar diretamente a sua casa, vai afetar diretamente a sua empresa, vai afetar diretamente a direção que você precisa. Às vezes é uma sala de oração, é uma confirmação, é uma direção. E Deus, ele sempre surpreende, ele fala, não, deixa eu te dar um plus aqui para você, deixa eu entregar um pouquinho mais para você. É assim, gente, ou não é quem vem na sala de oração? Porque o lugar da intimidade é o lugar da revelação. Anote isso. O lugar da intimidade é o lugar da revelação. Então vamos lá, vamos entender um pouco qual é o lugar de nós entendemos como amadurecer. Como amadurecer? Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6. Se você não tem, tá tudo bem, por isso que eu coloquei aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Primeira Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim, eu plantei, aqui é o apóstolo Paulo, tá? Quem escreve Coríntios é o apóstolo Paulo. Eu plantei, então ele está falando, no lugar dele está implantando. Eu implantei, Apolo regou. Apolo era um mestre na época dele. Era um grande mestre e tinha um grande lugar de prestígio. Apolo regou, mas Deus é quem fazia. Então vamos repetir isso daqui. Eu plantei, vamos lá. Eu plantei. Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Devagar. Que é assim que você tem que ler a Bíblia. Eu plantei. Então Paulo plantou. Apolo regou. E a gente já está com medo. Eu falo ou não falo, né? Eu plantei, Apolo regou. Só depois Deus deu o crescimento. Como que Deus vai fazer crescer se não tem Paulo e Apolo plantando em você? Como que vai ter crescimento na nossa vida se não tem um líder, se não tem um pastor, se não tem um irmão, se não tem uma ovelha, se não tem um membro da igreja, um voluntário da igreja plantando na sua vida, andando junto com você? Não tem como ter crescimento se não tem plantação.
Já viu algum dono de uma fazenda chegar lá e falar assim, vai crescer, olhar para o campo, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Mas se ele não arar a terra, se ele não jogar a semente, tem como crescer, gente? Eu sei que ele pode ser um homem de fé, mas aí é burrice, né? Não é fé, é burrice. Então, o crescimento espiritual, ele se dá quando tem alguém plantando, tem alguém regando, e Deus é o unicamente que dá o lugar de crescimento. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum homem tem... Não, eu vou fazer você crescer, tá, Diogo? Sai fora disso daí. Homem nenhum tem essa capacidade. Porque é um homem para um homem. Eu só tenho responsabilidade diferente de todos vocês no corpo de Cristo. Agora, sempre Deus é que vai dar o crescimento. Então, o primeiro aspecto aí, eu coloquei letra A para poder diferenciar um pouco, é tempo posicionado. Eu poderia colocar só tempo, mas você ia ficar um pouco confuso. Você já ia pensar, pô, mas fulano de tal tem 50 anos de igreja, mas parece uma criancinha. Então é tempo posicionado. É tempo que é onde eu recebo e eu também vivo. Eu recebo e eu também vivo. Tem outra passagem? Abre aí em Marcos capítulo 4, verso 26, se você pode. Marcos capítulo 4, a partir do verso 26. Vamos ler isso daqui. Marcos 4, 26 diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia que esteja dormindo, quer acordado, quer a semente germina e cresce, embora ele não aceita e nem saiba como. A terra por si só frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Olha que interessante. Então nós vemos aqui uma ação de um homem. O que esse fazendeiro aqui ele fez? Ele pegou a semente, lançou na terra. Aí quando ele lançou na terra, sabe o que ele fez? Ele ficou a noite toda lá. Sabe quando você vai para o estádio? Quem já foi para o estádio aqui alguma vez? Só os homens levantaram a mão, tá tudo bem. Mas você já viu pelo menos na TV como que funciona, né? O torcedor ele fica o quê? Com expectativa para alguém fazer um gol. Tá vendo como é que você sabe? Você pode não ir, mas você sabe. Por quê? A expectativa é um time vencer. E para vencer tem que fazer gol. Então eu fico ali. Quer dizer que eu tô aqui torcendo que o jogador vai fazer gol? Não. Ontem meu time perdeu para um time feio. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Eu fico assim, como assim que perdeu? Eu tava torcendo. Mas eu torcendo não quer dizer que vai crescer, que vai ganhar. Esse homem, ele lançou a semente e ficou. Cresce, cresce, cresce. Foi isso que falou no texto? Não, passou noite e dia. Ele lançou a semente, voltou para casa dele, para a caminha dele, gostosa, dormiu. Como que vai crescer se você não está lançando a semente? Semente, meu irmão, entenda. Existe pão e semente que Deus te dá. Pão você come. Tem gente comendo o pão e a semente. Ó, isso aqui, ó. Diz minha oferta. Se nós somos membros dessa casa, nós temos um compromisso de mantê-la. Membros. Então, eu devolvo os 10% à casa do tesouro. À casa do Senhor. É um compromisso. Se você é membro dessa casa, você fala assim, eu me comprometo com a igreja Tables. Se eu não sou membro da igreja Tables, eu posso ofertar. É assim que é o compromisso que funciona. Oferta vai de acordo com o seu coração. Então, se eu tenho um compromisso, eu vou entregar, vou devolver. Não é tipo assim, será que sobrou aqui? Se a gente tem um lugar de sobra, já nem entrega, irmão. Nem entrega, que é pior. Porque nós vamos falar isso um pouco no final da condição da intenção do coração. Então, eu preciso entregar porque é um compromisso que eu tenho. E se ainda eu quero dar um plus, acontece, se você tem um coração generoso, você não só entrega o dízimo, você não só devolve o 10%, você também oferta. E a palavra fala, o apóstolo Paulo fala, mas quando você entregar, você entrega com alegria. Se você vai dar, dá com alegria. Seja 1 cêntimo ou seja 1 milhão. Bom que na hora que eu falei 1 milhão, ninguém falou amém, né? Gente, se você ofertar 1 milhão, quanto será que essa pessoa deve ganhar? Quando eu falar essas coisas, você tem que ser rápido para poder pegar para você, filho. Aí você tá lá, Senhor, não sei como é que eu vou pagar a boleta, a fatura, não sei. Nessas horas você tem que receber para você. Porque o Senhor está liberando o tempo todo, por isso você tem que estar atento. Então não é tempo somente, é você ter intencionalidade.
É você vir para a igreja, mas você também entender que você está fazendo para o Senhor. É você vir para a igreja e não saber que você está fazendo um favor para o pastor Ryan. É entender que você está vindo para a igreja e você não está fazendo um favor para... Não, você não está fazendo favor, gente. É um privilégio. É um compromisso, é uma responsabilidade. E nós temos esse privilégio de poder servir a casa do Senhor. E é assim que funciona, é assim que o corpo flui. É assim que as coisas vêm. E a maturidade, ela vai sendo alcançada. Maturidade, ela vem com o tempo posicionado. E não com o tempo de igreja. Então, qual é o fruto que eu estou escolhendo ter? É o fruto que eu escolho semear. Só tem fruto quem semeia. Só tem fruto quem faz acontecer. Só tem fruto quem anda com Jesus. Não tem como você frutificar se você não anda com Jesus. Se você fala alguns versículos que você gravou eles. Porque Jesus sabe do nosso coração. Ele sabe se você está vivendo uma vida íntegra, se você errou, se você pede perdão e alinha, se você está jejuando, se você está se esforçando. Gente, muitas das vezes, eu e minha esposa, a gente colocou um critério. A gente não é competitivo, então assim, é muito tranquilo entre nós dois, entendeu? Acho que vocês já conhecem um pouco. E a gente é assim, a gente entra num jejum, a gente fala assim, a gente está passando um problema demais, né? Vamos aumentar esse negócio aí? Ela, então vamos, 2 vezes. Não, calma, filha, calma, vai com calma. Tá afobada, calma, vamos uma vez, depois a gente vai 2, porque se eu não dou conta aqui, eu vou pecar e o coração vai ficar... Não vai dar certo. Não, tá bom. Ela é assim, tá bom. A gente começa. Dá pra ir, né? Vamos aumentar. 24 horas, pum, faz jejum. Aí faz também... Isso, gente, eu não tô falando pra vangloriar, não. Eu tô falando porque eu preciso. Eu sei as lutas que eu tenho. Você tem que saber as lutas que você enfrenta. As coisas que eu lido, eu falo assim, se eu tenho que ter uma resposta de Deus, quem tá precisando de alguma resposta de Deus aí? Jejua. Quer clareza? Jejua, tem que matar a sua carne. Você mata a carne, quando que eu paro de orar, eu paro de jejuar, enquanto você não tem resposta. Então eu tenho que jejuar o tempo todo? Sim, porque jejum não é um momento, é um estilo de vida. Então eu vou jejuar para realmente eu ter a resposta. Só que quando você entra nesse lugar, você gosta. Fala, gente, esse negócio dá certo mesmo, ele fala mesmo. Agora eu estou entendendo a voz dele, agora eu estou discernindo a voz do Senhor, agora eu estou compreendendo. Aí você começa a ter mais, você se sente como uma pessoa que vai para o ginásio. Você começa a sentir forte, mais forte no espírito. Você começa a ter ousadia. Aquilo que você não falava, você começa a falar. Aquilo que era o introvertido, agora é o ousado. Agora ele começa a se posicionar, agora ele começa a dar direção. Por quê? Agora está começando a ser guiado pelo Pai. As coisas vão mudando, a autoridade vai mudando, porque você se apropria daquilo que já é seu. Só que você cresceu, você desenvolveu. Então, não é lugar aonde eu só venho, tô aqui na igreja. Só vim na igreja para fazer você crescer, não, gente. Vou falar aqui gravado, aqui, escrito aqui, tá gravando. Nem todo mundo que tá na igreja vai pro céu. Porque você pode estar perto de Deus e trair ele. Judas é prova viva disso. Você pode andar do ladinho, fazer todo o cronograma, ficar todo dia... Desculpa, tá, os diaconatos aí, eu amo vocês. É só um exemplo. Ficar lá na porta todo dia recebendo, bom dia, seja bem-vindo, é isso, glória a Deus, aí a pessoa entra. Vem aqui, você é pastor, tem alguma coisa para te ajudar e tudo. Só que essa pessoa está com um coração duro. Ela tem uma casca e ela até consegue até certo tempo fazer tudo bonitinho, tudo. Mas chega uma hora que é ladeira abaixo. A palavra fala, um abismo chama outro. E quando abre, é como se é uma cascata. Ele vai caindo. Eu falo, meu irmão, você não precisava passar por isso. É melhor você começar devagar e ir crescendo gradativo do que você der saltos. Pular etapas, você pular trampolim. Não, Jesus não quer isso, porque ele quer processo. Entenda, Jesus precisava viver 33 anos nessa terra? Precisava, gente? Ele é Deus, todo-poderoso, ele tem toda a sua glória, ele deixou a sua glória. Ele foi no nível do homem para falar assim, agora eu posso morrer por vocês. Eu estava muito acima. Então ele deixa a sua glória para poder vir no nível do homem, o pior nível. E quando nós estamos nele, nós recebemos da porção dele. Entendendo aquilo que ele libera sobre nós, a perspectiva para a sua vida muda. Sem Jesus, você é um Zé Ninguém. Com Jesus, você é filho. Com Jesus, você pode. Sem Jesus, é você sozinho. Você até consegue. Você até avança. Mas uma hora você cansa. E sabe qual é a primeira pessoa que você vai clamar? Ele. E sabe o que ele vai fazer? Tô te esperando. Se fosse outra pessoa que te conhece, que te ama muito, vai falar assim, vá se virar para lá.
Porque ele não é Deus, ele é falho, ele vê suas falhas. Por isso que família é difícil de lidar, porque família conhece suas qualidades e seus defeitos. Ah, tá na igreja, né? Mas não ajuda aqui em casa. É ou não é assim? Tá servindo, tá limpando a igreja, a mãe vê, tá limpando, mas lá em casa não pega uma vassoura, dorme até meio-dia. Aí não dá, né, amiga? Aí não ajuda, né? Só que é um lugar propício para crescer. Porque eu começo assim, você vai desenvolvendo, então eu tenho intencionalidade, e quando eu tenho intencionalidade, as coisas vão frutificando. Então tem que ter Paulo, tem que ter Apolo regando. Você tem que estar na igreja. Eu já falei, eu vou sempre encorajar vocês. Coloca aí uma vez ao mês. Ou sala de oração, small group. Não tem como. Uma vez, gente. Uma vez ao mês. Não tem como mesmo? Então vem na próxima estação que o Senhor permitir. Ore ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não é um Deus de conflito. Ele não vai trazer para ser um peso, para ser um problema. Ele sabe da sua realidade. Mas o meu lugar é te encorajar. Porque às vezes está faltando só encorajamento. Eu acompanho todos, então eu sei. Mas no fim do dia você tem o mesmo espírito. Você vai levar diante do Senhor. Senhor, eu não consigo realmente, mas na próxima, você já coloca data, você coloca alvo, você naquele que... Não. Quando der, talvez eu vou. Porque eu tenho... Não, é o contrário. Senhor, é isso aqui, você sabe da minha realidade, vai falar. Ele sabe, gente. Ele quer que você fale com ele para a gente poder sempre avançar e tomar aquilo que precisa. Vamos para o segundo aí. Alimento. Hebreus 5,12. Diz assim, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares. O que é princípios elementares? Leite. Leitinho. Quem é pai aí? Pai e mãe. Quando seu filho nasceu, ou sua filha, se você pegasse aquele pedaço de picanha bem passada, médio ou mal passada, eu não sei como é que você gosta, você chegasse para lá pro seu filho e falasse assim, olha, come essa picanha aí sangrando, que tá lindo demais. O que ia acontecer com sua criança? Seu bebê? Engasgar, ia morrer. Ele nem ia conseguir abrir a boca, gente, porque a boca é tão pequenininha. Porque aquele alimento não é para ele ainda. Então o que ele precisa tomar? Leite. Ele tem que tomar leite, ele tem que tomar aquilo que ele precisa naquele momento. Ele não pode tomar outro alimento, ele não pode comer outro alimento. Nem a papinha ainda ele pode. Ele tem que tomar o leite primeiro, depois vai ingerindo, vai crescendo e você vai, de acordo com a realidade, que aí cada criança vai introduzindo ali, ó, introdução alimentar. Que isso, a pastora Bia vai ficar... Introdução alimentar, eu gastei tudo aqui da nutrição agora. Meu pai. Então é os princípios elementares da palavra. Mas vocês já deviam estar o quê? Tá comendo carne. Eu tenho uma suspeita quem que é o autor de Hebreus, mas não vou falar não, porque, né, isso é coisa pessoal. Porque para falar disso daí, você já imagina que possa ser, né? E da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ou seja, aquilo que você já deveria estar comendo a carne, já deveria estar desfrutando, já deveria estar vivendo promessas, já deveria estar se apropriando de coisas lindas do Senhor para sua vida. Por você não ter vivido, sendo intencional, porque foi o primeiro ponto, ser intencional nas suas escolhas, atitudes diárias, não é no domingo, é todos os dias, principalmente todos os dias. Ele falou assim, eu não posso te dar, você vai ter que voltar, nós vamos perder um tempinho aqui, pra você continuar tomando leite. Para depois do leite eu começar a fazer a introdução. Aí você vai começar a comer, aí você vai começar a alimentar, aí você vai começar, aí vai pra papinha, aí depois vai, opa, dá uma frutinha aqui, ó, dá para comer algum legume, e aí vai crescendo, vai desenvolvendo até onde você se torna maduro. E aí você vai comer aquela carne suculenta. Gente, quem gosta de carne aí? Ah, achei que vocês não gostavam, não. Eu tava com medo aqui. Eu falei, será que eles gostam de carne, gente? Meu Deus do céu, o Alexandre já tava quase pulando ali já. Então, só o tempo não garante crescimento. Só constrói religiosos. Tempo de igreja constrói religioso se não tiver palavra, se não tiver alguém semeando. Porque a pessoa é aquela pessoa que ela cresce, como eu falo, ela cresce, ela vai passando o tempo. Se ela não desenvolve no nível que ela tem de tempo, ela começa a ficar rabugenta. Ela começa a ser a reclamona. Ela começa a ser aquela pessoa chata. Sabe uma pessoa chata? Quem conhece alguma pessoa chata? Ah, se você não levantou a mão, você não está nessa terra não, amigo. Todo mundo tem um lugar que tem uma pessoa chata e é normal. Essa pessoa, a postura dela, a conduta dela, se você é demole, pega rapidinho em você. Você fica chato igualzinho.
Porque nós temos um lugar de nós apropriarmos a ser parecido com as pessoas que nós andamos mais próximos, geralmente 3 a 5 pessoas que alguns psicólogos dizem. Então você está andando com essa pessoa que é só rabugenta, é só reclama da vida. Ai, Portugal. Ai, meu trabalho. Ai, meu chefe. Ai, minha igreja. Ai, o pastor Mateus. Ai, o Diogo. Ai, o Rodrigo. Gente, dá um desespero quando eu fico perto de pessoa que só reclama. Dá um desespero. Só que eu estou aprendendo a comportar com essas pessoas. Eu sou pastor, eu tenho que saber. Eu tenho que lidar, eu tenho que ter graça do Senhor. O Senhor me dá graça para fazer isso. O que eu faço? Toda vez que ele vem com uma palavra contrária, eu venho com a palavra da fé. E todas as vezes, você pode começar a reparar, se você é a pessoa da palavra da fé, porque eu creio que Igreja Tables é só da palavra da fé, quando essa pessoa ela começar a falar mal, você vai falar assim, mas tudo posso naquele que me fortalece. O que acontece com essa pessoa? Ela sai. Sabe por quê? Pessoa reclamona quer andar com pessoa reclamona. Quer que pessoas falem assim, nossa, tá ruim mesmo. Nossa, olha lá na igreja. Nossa, olha isso. Nossa, olha lá em casa. Nossa, olha a política. Eita, Jesus. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Tem um Adão caído que você tem que matar ele todo dia. Tem uma música do Thales Roberto que ele fala, eu escolho Deus todo dia. Todo dia você tem que escolher. Eu tenho o meu ritual pessoal com o Senhor, eu levanto, eu falo, bom dia, Espírito Santo. Não queria levantar não, mas bom dia. Começo meu dia, vou tomar meu banho, começo, falo. Aí eu começo a orar, eu começo a declarar a palavra. Porque minha mente ainda está infrutífera, eu começo a declarar. Versículo. Esse daqui é um deles. É um dos que eu mais declaro. Vou declarando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, me regozijarei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara a mesa diante dos meus inimigos. Eu vou indo. Tá vendo como que eu declarei a palavra? Você já ficou assim, opa. Porque você se enche de fé. Porque um homem e uma mulher de Deus move pela palavra. Declara a palavra. Vive pela palavra. Tem coisas que você tem que, vai acontecer. Já aconteceu. Você precisa liberar esse lugar, mas você precisa conhecer. Então, qual é a comida que você tem digerido? Sem confronto não há crescimento. Tem que ter confronto, gente. Você cresce na dor. Até para você ir para o ginásio, quem treina aí? Vou perguntar quem gosta não, senão ninguém levanta a mão. Se tiver algum educador físico, uma pessoa que entende um pouco melhor, me corrige, não tem problema com isso. Mas até para você poder crescer, você tem que hipertrofiar o seu músculo. Então você tem que fazer, de acordo com a realidade que você se colocar, você tem que fazer repetições para que o seu músculo ele venha a hipertrofiar. E aí vai vir o quê? A lesão. E depois a lesão, por isso que vem a suplementação, por isso que vem ali a alimentação correta, que você joga em cima, aí você cresce. Estou falando para os marombeiros aí, né? As pessoas que querem crescer na vida aí. Então, até para isso tem que ter dor. Por que você acha que com Deus tem que ser diferente? Crescer dói. Crescer os ossos dói. Crescer a alma dói. Dói, gente. Mas se você permanece firme, o Senhor vai fazer você acessar as coisas que você não acessou lá atrás. Se nós colocarmos uma criança aqui agora, colocar os brinquedos aqui, o que vai acontecer? Ela vai brincar. Se eu deixar ela aqui o dia todo, ela vai querer dormir? Ela vai querer comer? Ela vai querer fazer outra coisa? Não, porque criança só quer brincar. Quem que vai colocar a ordem? O pai. Talvez, meu irmão, você é a pessoa que só faz a mesma coisa. E o Senhor está precisando, e você está precisando de um líder, está precisando de uma pessoa acima, de um irmão mais maduro, para poder falar assim, olha, chegou o tempo de você parar de brincar. Agora é tempo de você poder estudar um pouco mais a palavra de Deus. Você lê a Bíblia para te alimentar ou você já tem a perspectiva de ler a Bíblia para poder abençoar pessoas? O imaturo, ele lê a palavra e fala assim, eu preciso ler, eu tenho que fazer um devocional, né? Ai, que preguiça, pelo amor de Deus. Tem que ler a palavra, nossa, preguiça que eu tô... Gente, tem dia que é difícil mesmo. Mas quando você vai com a perspectiva, eu tenho que fazer devocional, né? Deus precisa do seu devocional. Não, é você que precisa. Para que você fique parecido com Ele. Para que você discirna a voz dEle. Então, quando eu tenho esse lugar, que eu quero estudar a palavra de Deus, para eu poder já agora ensinar, meu irmão, você foi para outro nível. Então, quando eu vou fazer devocional, eu já fico naquele lugar. Sim, você vai receber quando você está fazendo devocional. É para você ali. Tem coisas que eu nunca vou ministrar aqui, porque é entre eu e Deus, é para mim. Mas eu sempre leio a palavra e falo assim,
Isso daqui é para aquele irmão. E eu olho mesmo os homens, eu falo assim, ele está passando por isso daqui, obrigado, Espírito Santo. Já anoto, já coloco lá no meu bloquinho de notas. Se abrir meu bloco de notas ali, você não vai entender nada. Cheio de uma confusão, um monte de notas assim, de todos os homens, das famílias. Tá lá, eu coloco ali. Um dia eu vou falar. E aí eu vou orando, Espírito Santo, quanto você quer que fale? E vou orando, coloco o lembrete. Minha memória é ótima, e aí eu oro. Aí chega o dia, aí o Senhor fala assim, fala com eles essa situação que eu te dei lá atrás. E aí a gente vai avançando. Então, quando você tem a perspectiva que você está alimentando só para você até que não. Tudo bem. Só que agora, como você está aprendendo sobre o Ruios, o Senhor tem expectativa que você cresça. Porque a primeira expectativa que o Senhor tem no ser humano, salvação. Não tem como crescer se não tem salvação. Não tem como entender a palavra de Deus se eu não sou salvo. Então, a partir de quando eu sou salvo, a segunda expectativa que o Senhor tem para mim e para você é de crescer. Ah, não, o Senhor quer que eu seja abençoado, o Senhor quer que eu flua nos dons. Até para você fluir nos dons, você tem que ser maduro. Igreja de Corinto é prova viva disso. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, ela tinha finanças, ela tinha recursos, mas ela era imatura, então tinha confusão. Até para manusear os dons, a pessoa tem que ser madura. Senão ela vai se ensoberbecer. Ela vai achar que o dom é dela. Não, eu sou especial. É cura que está precisando? Eu vou orar aqui. Vai curar agora. Não, meu irmão, o dom não é nosso. O presente é dele. A gente só é usado para poder abençoar a vida das pessoas. Então você vê a imaturidade na fala da pessoa. Você consegue perceber. E o Senhor, Ele quer que essa mentalidade, ela mude, ela altere. Vamos para o próximo. Acho que eu passei. E pulou. Ah, tem uma frase. Leio a Bíblia não para bater cartão, mas para crescer, transformando pessoas e ambientes. Amém, gente? Eu coloco tudo para você realmente ser visual e você compreender. Se você quer anotar para ter para você, é com você. Prática. Terceiro aspecto. Hebreus 5,14. Está tudo lá em Hebreus, hein, gente? Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelos exercícios constantes, tem que ser constante. Se não for constante, não dá. Se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O imaturo, ele não vai saber se aquilo ali é ruim ou não. Uma criança, se você colocar um item na mão dela, ela vai comer logo, ela não vai te perguntar o que é. Ela come primeiro, se ela for ruim, ela vai cuspir. Se não for, ela vai engolir do jeito que... Então, precisa ter um pai. Precisa ter uma mãe vigiando o tempo todo. É uma fase que eu acho que os pais amam tudo. Não pode nem piscar que o menino já está subindo, já está fazendo. Então, são fases que precisa de uma pessoa. Policiar ela, tá olhando ela, falando, ela não pode ficar sozinha. Nossa, sair de casa. Nossa, ele não pode ficar sozinho. É um tecnão na fé. Então, se você olhar isso para outra perspectiva espiritual, tem pessoas que não podem ficar sozinho. Então o Senhor quer que você entenda que existem estações para isso. E aí, conforme você vai crescendo e você precisa querer crescer, você vai se posicionando. Quando eu me converti, eu afastei de todas as minhas amizades. Gente, eu sou totalmente radical. Eu acho que vocês já entenderam isso. Todas as amizades. Amo todos eles. Mas nenhum me aproximava de Deus. Eu falei, se eu escolher Jesus, então eu vou viver Jesus, irmão. Afastei de todas. Porque eu não sabia lidar com eles. Eu não sabia lidar com as falas deles. Eu não sabia lidar com a conduta deles. Eles só bebiam, eles só queriam ficar com mulheres, eles só queriam ir para a noite, eles só queriam... Não dava, para mim não dava. Eu queria viver uma nova realidade em Cristo. Então eu precisei ter prática. Eu precisei ter escolhas. Me afastei, cresci. Depois que eu cresci, eu voltei a relacionar, a não conviver. É uma diferença muito grande. Eu voltei a relacionar, mas não conviver. Porque agora quem invade minha privacidade, eu oro para que ela possa entrar. Eu não permito ninguém saber daquilo que eu estou vivendo. Se eu compartilho, é com propósito. Mas vai saber de detalhes pessoais da minha vida se eu sei que tem maturidade. Porque na hora que eu estiver desistindo, vai falar assim, não para não, Matheus. Não, você vai parar não. Fica esperto, acorda para a vida. Você precisa de pessoas assim na sua vida. Meu. Acorda, fica esperto, porque essas é que te ama. Porque o pai só corrige o filho que ama. Crescer, dói. Mas o que nós gostamos do que só te elogia? Que é importante, mas só te elogia.
Isso aí, você tá vencendo. Isso daí, você tá conseguindo. Isso daí, tá dando certo, vai. Mas chega uma hora, fala, cara, não tá legal não. Você viu como que você falou com sua esposa? Você viu como que você falou com seu marido? Você viu como que você fez com seu chefe? Você viu? Você só tá chegando atrasado nos locais. E as pessoas vão normalizando as coisas. Um homem e a mulher de Deus tem que ser o melhor naquilo que ele faz. Sabe por quê? Porque você tem o espírito de vida que te capacita a fazer qualquer coisa segundo o propósito dele para a sua vida. Qualquer coisa. Por isso que no crescimento você conhece quem você é e o que você é chamado. E aí você desenvolve. Vou trazer prova para você e vou trazer testemunho. Eu ontem estava trabalhando que eu jamais achei que eu ia trabalhar. Mídias sociais. Não sabia pegar numa câmera, no celular, não sabia nada. Mas porque eu fui fiel no pouco, servi na igreja do Senhor, servindo ao próprio Deus, surgiu uma oportunidade. Gente, eu não fui atrás, eu estava na minha rotina. Veio assim e falou assim, Mateus, você pode fazer esse trabalho aqui por tanto? Eu olhei minha agenda, se eu podia ou não, orei ao Senhor, o Senhor deu sinal verde, falei com a minha esposa, ela falou assim, vai Mateus, vai, me encorajou, foi. Você tem paz? Ela sempre pergunta, você tem paz? Tem. Eu oro antes de falar com ela, né? Porque se eu falar com ela, eu sou homem, então, não, eu tenho paz e tal. Porque se a mulher me falar se ela me falar que não, eu vou ficar com o pé atrás. Mulher e marido, um para o outro, o cônjuge, é muito usado por Deus, viu? A gente tem que ficar atento com as vozes deles. Às vezes é o que a gente mais negligencia. O irmão da igreja a gente escuta, mas a pessoa dentro de casa, não, você não sabe de nada não. Não, você está só reclamando, você está... Não, gente. Geralmente as pessoas que são mais usadas na nossa vida é o nosso cônjuge, é os nossos pais, são as nossas autoridades. Só que a gente negligencia. E ali eu fui. E ali eu tava vendo, e tipo assim, tem apreensão, tem o nervosismo e tudo aquela coisa, mas fui, fiz o trabalho. Aí eu vi que o pessoal que estava lá, era um curso o dia todo, né? E eu fui fazer a cobertura, e as pessoas estavam falando assim, nossa, ficou bom a filmagem, nossa, foi fazendo. Eu pensando assim, porque, gente, a minha primeira impressão não é aquela tipo assim, nossa, eu fiquei assim, glória a Deus, nossa, que bom, né? Estão gostando, né? Graças a Deus. Pelo menos a impressão, né? Tá gostando. E aí as pessoas estão falando, aí foi no final, me passa o contato, olha, me passa isso. Aí chegou no final, aí o cara falou assim, olha, eu vou pagar você mais, porque você ficou mais, você não reclamou, você não falou nada e tal. Eu falei, mesmo, eu recebo, eu não vou recusar não. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, porque eu fui fiel ao Senhor e ao propósito e aos processos, Deus abriu porta no momento que Ele quis. A igreja é uma das maiores formadoras de talentos. Tem coisas que às vezes você vai fazer aqui, você vai falar assim, cara, tô limpando a casa. Talvez o Senhor está te preparando para o casamento. Porque você não pega no... Ai, Jesus, me ajuda. Talvez você não pega na vassoura e tá tudo bem, gente. Eu fui essa pessoa. Eu falo sem problema nenhum. É só perguntar minha mãe. Minha mãe vai estar aqui mês que vem. Pergunta ela, Mateus, pegava na vassoura, amor? Pode perguntar, eu não tenho problema. Eu não pegava, gente. Eu apanhei muito no meu casamento, no início do meu casamento. Eu não quero que vocês façam o mesmo. Porque eu fazia tudo na igreja. E eu estava aprendendo a fazer em casa, só que é um processo. Aí eu casei. Ai, meu irmão, aprenda antes, faça antes, desenvolva antes. Você vai sofrer menos. Porque o primeiro ano de casamento já tem conflitos naturais que você está se habituando com a pessoa ali. Então, nós precisamos ter prática. Troca o seu devocional light por a palavra que lava, que corrige, que edifica e que ensina outras pessoas. Começa a ler a palavra e fala assim, ó, eu vou entregar uma palavra para alguém hoje, tem que ser ousado, irmão. Vou sair na rua, não sei quem vai ser não, mas alguém vai escutar o que eu vou falar. Sem confronto não há crescimento. Minha leitura me muda ou me alivia? Eu preciso de uma resposta. Eu estou lendo a palavra aqui. Ela está me aliviando ou ela está realmente me transformando para ir para o próximo nível? Essa é a perspectiva. É papinha ou é a picanha? Vamos a algumas características dos filhos ruins. Maturidade como alvo de Deus. Abra aí Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Gente, eu vou tentar falar tudo com vocês, se não for possível, eu envio até minhas notas para vocês sem problema nenhum, para que vocês tenham. Maturidade como alvo de Deus, Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim, ele designou quantos? Todos. Pode olhar aqui para mim rapidamente. Ele designou todos para... Não. Ele designou o quê? Alguns. Ah, interessante. Então não é todo mundo que vai ser pastor, apóstolo, profeta. Entendi. Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
quando você lê no original, aqui tem um barra, então quem exerce geralmente a função de pastor, ele vai ter um lugar de ensino e precisa desenvolver, ou a pessoa já tem um lugar de ensino e ela precisa desenvolver um lugar de cuidado. Então é como se fosse que, eu não sei qual a expressão em português, mas realmente um termo onde que é praticamente quase a mesma palavra quando você vai para o original. Porque eles andam muito junto, o pastor ensina e o pastor cuida. O mestre ensina e também ele pode cuidar. Só que precisa às vezes desenvolver. Porque às vezes tem mestre que fala assim, não, eu gosto de ensinar e tal. Então desenvolva o seu lugar de cuidado. O meu lugar de ensino ele foi desenvolvido. O meu primeiro pastor que me acompanhou de perto mesmo, ele fazia eu estudar, pegar o meu estudo ali, fazer eu desenvolver uma pregação e ele fazia eu pregar para a parede. Era um mestre. Sou grato a Deus da vida dele até hoje. E eu colocava o meu telemóvel e colocava para me gravar. Chegava em casa e me escutava. Eu falei, o que eu tô falando, Jesus? Tava falando nós vai, nós foi, não sei, a conjugação toda errada. Fui aprendendo, fui crescendo. E ele falou assim, melhora isso, ajusta isso. Quando você for falar, ele dava dicas. Quando você for ensinar, ilustra, porque as pessoas são visuais. Por isso que eu ilustro muito. Porque assim, aqueles que são leigos ou imaturos, quando eu falo, tô entendendo o que ele está falando. O assunto é denso, mas por ele ter ilustrado, as pessoas entendem. Então isso é didática, isso é oratória, é a forma de transmitir. Então tem esse lugar para você desenvolver. Isso eu estou falando aí para pastores e mestres, tá? Quem pegou, pegou. Com o fim de quê? Preparar. Então o papel dos 5 dons, ofícios ministeriais, é de preparar os... Quem é os santos? A igreja. Para a obra do... Porque cada um aqui tem um ministério, sabia disso? Se não soube, eu estou te falando agora que você tem um ministério. Para que o corpo de Cristo seja... Ó, que lindo, porque você tem um ministério, você está sendo ensinado, está sendo preparado pelos dons ministeriais por algum, para você poder edificar. Cristo está sendo edificado, olha, seja edificado. Até que todos o quê? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Algumas versões antigas vai falar, se tornar o perfeito varão. As versões mais antigas aí, eu gosto dessa versão. Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, repita comigo, é para... O propósito é para... Não, vamos lá, gente, repete o que eu falar. O propósito é para... Que? É para... Que? Você já pode fazer teatro já, hein? Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza dos homens que induzem ao erro. Então, o papel é poder preparar você para que você viva o ministério que Deus tem para você, você não seja jogado pelos ventos de doutrina, os ensinamentos demoníacos que está na rede social que está te atrapalhando, porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Se você não ainda é ruim, você não sabe discernir, e aí você fica escutando só coisas que chamam a atenção, mas aquilo não é bíblico, e aquilo vai trazer confusão para você. Se você entender que você não é tecnó e você não se sente seguro para escutar alguma coisa, pode me perguntar. Isso é zelo. Isso é proteção. Eu fazia isso com o meu líder até eu sentir seguro. Até chegou um momento que ele falou assim, agora você não precisa perguntar mais não. Foi ótimo isso para mim. Porque eu queria escutar aquilo que me chamou a atenção, aquilo que era conveniente. E às vezes você não tem maturidade para lidar com aquilo. E aí pode trazer mais confusão. Então, ter esse lugar de senso vai te ajudar muito. Então, aperfeiçoar, essa palavra nos aperfeiçoar é a palavra catartizo no grego, que dá o lugar de restaurar o estado original. Vai ser restaurado ao estado original da sua vida, que o Senhor preparou para você. Então, tem bênção, como eu falei, ela não vai vir pela oração, mas vai vir pela sua maturidade, pelo seu crescimento. E isso você já está entendendo, porque talvez você esteja orando de forma incansavelmente por algo, está jejuando, mas você fala assim, pô, não está acontecendo, pô, não estou entendendo por que isso daqui não está fluindo. É porque o Senhor está chamando você para crescer. Gente, se você está jejuando, está fazendo tudo certinho, está buscando, está indo para a igreja, está fazendo, está honrando seus pais, está fazendo. Errou ali, pede perdão. Não está acontecendo? Então o Senhor quer que você cresça. Para que assim você esteja maduro o suficiente para colocar aquilo nas suas mãos. Entenda, espiritualmente já te pertence. Só que você se apropria naturalmente quando você está maduro o suficiente. Então o alvo é a maturidade e não apenas a bênção. Porque você maduro, você sempre desfruta mais.
O imaturo, que eu acabei de dar exemplo, o imaturo, ele sempre vai querer a mesma coisa. Só que é como se o pai falasse assim, filho, tem todo esse parquinho aqui para você tá no mesmo brinquedo. Já viu quando uma criança encrenca com algo e ela quer só aquilo? Acontece isso ou não acontece, gente? Acontece. Porque a criança, ela não tem noção daquilo que tem reservado para ela. Então o Senhor, Ele quer que você tenha noção daquilo que Ele tem reservado para você. Amém, gente? Deus investe pesado porque há valor em você. O segundo maior desejo de Deus, depois da salvação, é a maturidade. Tem bênção que não vem pela oração, mas vem pela maturidade. Às vezes eu até antecipo aqui nas falas. Deus investe pesado porque há valor em nós. O segundo maior desejo de Deus, depois da salvação, é a nossa maturidade. Humildade, solo da maturidade. Gente, essa aqui é boa. Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como que você reconhece uma pessoa humilde? Ouvidos. Você conhece e reconhece uma pessoa humilde pelos ouvidos. Quem já viu uma pessoa falando assim, fulano de tal mora num lugar humilde? Quem já viu alguém falar isso? Isso é uma origem católica que nós herdamos. Brasil e Portugal têm isso fortíssimo. Fulano de tal é humilde. Fulano de tal mora num lugar humilde. Mas, vamos lá, gente. Quando a pessoa fala isso, o que ela quer dizer? Fulano de tal mora num lugar pobre. Isso é uma origem que nós herdamos da origem católica, só que isso está errado. Porque eu posso ser uma pessoa que mora na favela, mas ser mais generoso e humilde do que a pessoa que está no palácio. Da mesma forma, eu posso ter a pessoa no palácio que pode ser super humilde. Porque a humildade não está atrelada à condição que eu tenho de recursos naturais, mas tem a ver com o seu coração. Então você reconhece o humilde pelos ouvidos. Da mesma forma, o orgulhoso. O orgulhoso não sabe ouvir, irmão. O orgulhoso, se você chama a atenção dele ou se você traz alguma correção, algum alinhamento, ele vai querer justificar. Não, pastor, é porque eu estava fazendo isso, não é porque eu estava fazendo isso, não é porque assim, quando o pai vai e corrige, ou quando a mãe vai e corrige, ou quando alguma autoridade vai e corrige, ela dá todas as desculpas, mas ela não fala, cara, é verdade. Só isso, não é verdade, está certo. Porque, gente, vamos lá, ser corrigido, alguém gosta? Quem fala assim, não me corrige, eu amo ser corrigido, que alegria ser corrigido, vai me corrigir mais que eu amo. Não, gente, não é assim. Mas quando eu tenho a compreensão e eu sou maduro, se uma pessoa está trazendo alguma coisa para me corrigir, para me melhorar, é sinal que ela quer o meu melhor. Então eu preciso ter um filtro para eu poder ensinar aquela pessoa no momento certo. Eu não posso só corrigir, eu também preciso encorajar. A pastora Bia, a gente tem esse lugar de quando a gente vai transmitir alguma coisa para as pessoas, a gente faz um sanduíche. A gente elogia, a gente corrige, depois a gente elogia. Porque senão você fica frustrado com a gente. Então são formas que o Espírito Santo ensina para você corrigir a pessoa da melhor forma possível. Ô, meu irmão, você é top demais, glória a Deus pela sua vida, você está fazendo grandes coisas. Mas, quando viu mas, você já sabe, né? Mas, tem algumas coisinhas para você poder fazer aqui, mas assim, continua fazendo o que você está fazendo. São estratégias. Você pode usar isso para o seu filho, você pode usar para qualquer pessoa. Então é uma forma de você trazer a pessoa para perto e não afastar. Tem gente que está afastando. Porque está falando a verdade. É aquela pessoa que tem a verdade absoluta, a todo custo. Ele mata uma barata com a bazuca. E essa pessoa que quer a verdade a todo custo, ele deixa rastros de feridas no caminho. Não. Eu preciso ter um equilíbrio para eu poder trazer esse lugar para a pessoa de, olha, você está fazendo um bom trabalho. E realmente está. Só que tem algumas coisas que pode melhorar. E tá tudo bem, gente. Crescimento, é avanço. Então, aqui ele está falando, a condição é o quê? São os ouvidos. Então a pessoa ela começa a ter o quê? São extremos. Ou eu sei muito, ou eu sei pouco. Ou eu tenho muito, ou eu tenho pouco. Isso é o critério para... Não. É você ser equilibrado, é você ser humilde a ponto do equilíbrio. Quando você olha para a vida de Gideão,
A pastora Jéssica pregou sobre ele daqui. Tinha 12 tribos, a tribo dele era menor. Não, a minha tribo não dá. Você pode escolher outro, porque das 12, a minha é menor. Você pega Jeremias, o primeiro capítulo, ele é conhecido como chorão. Você estava falando na sexta-feira, né, Jeremias? Chorão, profeta chorão. Porque ele fala, Senhor, eu não sei falar. Quem vai falar por mim? Você pega os outros homens, é a mesma coisa, é a mesma... Moisés, gente. Quem acha que Moisés foi um grande homem de Deus? A gente está com medo de levantar a mão. Moisés foi um grande homem de Deus, gente. Ei, pode ter certeza. Eu acredito que ele vai ser um dos 2 cavaleiros que vai voltar ali em cima, ali, na volta de Jesus. Pode ter certeza disso. Aquele cara, eles não deixaram nem tocar nos ossos dele quando ele morreu. Então, assim, existe profeticamente muitas coisas que apontam para a vida dele. Ele foi um dos maiores líderes da história. Até porque liderar milhões de pessoas sozinho, lógico, tinha uma equipe ali com ele, mas libertar um povo com uma fala gaga, o cara não falava, o cara era gago. E Deus chamou ele, porque Deus nos chama não na nossa habilidade, Deus nos chama na força dele, na habilidade dele, na capacidade dele. Mas Moisés questionou. Se você for ler Êxodo, você vai ver lá. Não sei falar e é isso. Porque, novamente, Deus não entra em joguinho nosso, não. Criança, quando começa a espernear, o pai fala assim, tadinho, eu vou fazer o que ele quer mesmo. Se o pai é um pai maduro mesmo, vai falar assim, não é assim que funciona, não. Você vai ficar fazendo pirraça, você vai ficar fazendo... Não. Porque ele coloca ordem, um pai coloca ordem para proteger a criança, só que ela não entende, porque ela é imatura. Então eu trago ordem. Então Moisés, ele fez o chilique dele. Não sei falar, levanta... Não sabe falar, não? Então me manda seu irmão Arão, que ele vai falar por você. Deus não é refém de ninguém aqui nessa terra. Somos nós que dependemos e nós nos apropriamos segundo a vontade dele para fazer a vontade dele aqui nessa terra. O privilégio é nosso. Então ele não fica assim, o fulano de tal, ele é chamado a ser pastor. E ele não desenvolveu o dom dele. Mas se desenvolver, meu irmão, vai arrastar multidões. Mas o cara não quer. Conheço várias pessoas assim. Com certeza você conhece alguém. Você fala, cara, isso aqui é evangelista nato. Nossa, se converter, vai arrastar todo mundo para a igreja. Quem já viu uma pessoa assim? Só que a pessoa precisa querer. Precisa ser anunciado o evangelho para ela. Tem pessoas que não querem, gente. Não quer. Diz que a porta é estreita. Então Moisés, ele... Então você pode dizer, Moisés é um homem de Deus? Sim. Mas Deus também fica irado com o homem de Deus, viu? Se Moisés não quisesse, aí ele falou, Moisés, não vou entrar nesse joguinho seu aí que você não sabe falar, não. Eu levanto o outro, não tem problema nenhum. Nem à toa que ele não entrou na Terra Prometida. Porque chegou um momento que ele desobedeceu à voz do Senhor. Então, a gente não tem que ser extremos, que eu sou orgulhoso, que eu sei que eu posso, e nem ser a pessoa introvertida que fala assim, eu não consigo nada, não posso. Que são 2 extremos. O Senhor chama a gente para o equilíbrio. Porque o equilíbrio é o meio e que reflete o coração do Senhor. A mesma expressão, gente, quando você lê aqui, portanto, submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês, é a mesma expressão para o orgulhoso, aonde ele traz ali para resistir ao diabo. Quando ele fala de orgulhoso no verso 6, mas ele se nos conceder graça maior, por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Esse se opõe aos orgulhosos é o mesmo que resistir ao diabo. Então, a mesma forma que Deus resiste ao diabo é a mesma forma que Deus resiste ao orgulhoso. Eu não quero ser orgulhoso não, gente. Não sei você, mas eu não quero ser resistido por Deus, não. Eu quero viver as promessas do meu Deus, eu quero viver a vontade do meu Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para mim. Vamos acabando. Equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de domínio próprio. Aí eu coloquei até o barra para você entender pelas versões. Domínio próprio, equilíbrio ou moderação. É o que eu estava falando aqui anteriormente. Eu preciso ser equilibrado. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Orgulhoso, sabe demais, acha que é melhor que todo mundo. Que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, eu preciso ser equilibrado naquilo que o Senhor me coloca para viver. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu não vejo Jesus como um cara que amava demais, ele tinha muita fé. Ele era um homem equilibrado. Ele sabia corrigir, mas ele sabia trazer para perto. Ele sabia ensinar, mas ele sabia apontar. Ele sabia fazer aquilo que era preciso ser feito. Ele era ovelha, mas ele também era o leão. Isso é uma pessoa equilibrada.
É uma pessoa que quando tem que corrigir, ela corrige, mas quando tem que amar, ela ama. Não é uma pessoa que tem de complexos, que, tipo, sei lá, você é um ministro de louvor. Recebe aí em nome de Jesus, até porque a igreja, se não for que vem um dom aí, assim como o meu, que eu não imaginava que eu tinha e foi desenvolvido. E hoje eu consigo fazer alguma coisa para a glória do Senhor. Talvez tenha aí dentro de você e você não sabe, hein? Ou talvez sabe tocar algum instrumento. O meu lugar é tirar esse dom aí de dentro de você, viu? Porque nós somos pastores, então nós estamos aqui para isso. E a gente vai tirar se você permitir. Tem gente olhando para mim assim, não mexe não. Não mexe não, não mexe não. Receba! Então, Senhor... Oh, Jesus. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos equilibrados, nós vivamos com os dons que Ele tem para nós, mas a gente fica ali, vivendo segundo o padrão dele. Porque esse é o padrão de Jesus. Jesus foi o padrão de manso sem perder a autoridade. Ele foi esse lugar. Fidelidade sem paixão é protocolo. Paixão sem fidelidade é fumaça. Até coloquei aqui uma expressão. Eu gosto dessas frases que o Senhor vai me entregando e eu vou escrevendo aqui. Criança, se deixar, só quer brincar, pois precisa de limites. Se é a pessoa que está precisando de limites, você precisa fazer essa análise. Ou se é a pessoa que já está crescendo e agora você é que traz a correção. Você chega no ambiente e fala, não, vamos melhorar isso daqui, não está legal, vamos ajustar. E você não precisa necessariamente ser o líder, gente. Geralmente, quando a pessoa ela já tem um lugar ali de desenvolver, ela já vai chegar, vai ajudar com toda a mansidão, com toda a humildade. Fala, cara, a gente pode fazer melhor isso daqui, bora fazer? Eu amo quando vocês trazem conselhos. Eu amo quando vocês falam, pastor, a gente pode fazer isso aqui melhor, pode fazer isso daqui e tal. O Marcos um dia falou comigo, pastor, você tem registrado lá a igreja de vocês lá na conta? Não, porque um dia eu pesquisei e eu não achei. Falei, Marcos, estamos precisando para poder fazer, né? É tantas coisas. E aí eu fui lá e fiz, nem precisei, eu pesquisei, fiz, porque hoje a gente tem acesso a tudo. Se eu precisasse, eu ia até ele, porque eu tenho certeza que ele sabe fazer. Então, é esse lugar da igreja, da troca, do avanço, onde pessoas vão auxiliando uns aos outros. Porque ninguém faz nada sozinho, gente. Se a gente faz algo sozinho, sempre vai ser mais dificultoso, sempre vai ser mais lento, sempre vai ser mais devagar. Então, vamos viver de forma equilibrada segundo a vontade do Senhor. Para finalizar, fidelidade. Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Olha só, ele chama de servo, ele fala que é bom e ele fala que é fiel. Uma expressão, gente. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a Bíblia. É assim que nós seremos chamados. Se você é doutor, você não vai ser chamado de doutor lá no céu, não. Vai ser chamado de servo. Se é pastor, você não vai ser chamado de pastor, não, pastor fulano de tal. Não, servos, porque todos nós em Cristo somos servos. E é bom que você tem feito, é bom que você tem trabalhado e você também é fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre... Tem gente que ir para o muito, mas não dá no pouco. Tem gente que começa ganhando 100 euros, não está devolvendo os 10 euros, aí quando estiver ganhando 1 milhão aí, amém? O amém foi meio xoxo aí, né? Quando estiver ganhando 1 milhão... Ah, entendi. Quando estiver ganhando 1 milhão, você vai dar ali a sua porcentagem. Quem não dá no pouco, não vai dar no muito. Não vai. Você tem que começar no pouco, porque Deus vai trabalhando no seu coração. Porque pertence a Ele. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Lucas 16 fala algo semelhante, 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Então, essa fidelidade precisa vir da nossa parte. Às vezes, fidelidade, gente, ela não é glamurosa. Essas cadeiras que vocês estão assentados aí, por exemplo, antes dela vir para cá, antes dela ter ido para a loja para poder ser vendido, ela teve que ter tido pressão sobre ela e testada para validar ela à venda. Então a fidelidade, ela vai testar, ela vai pressionar você para que você realmente esteja pronto para viver no muito com Deus. Vai vir pressão sobre você, porque a fidelidade é pressão sobre nós, para ver se está tudo validado, se está tudo bom, para que assim o Senhor vai acrescentando na nossa vida. Tem vários exemplos bíblicos que a gente pode ver isso relatado. A gente vê Pedro. Pedro foi testado 3 vezes. Viu uma pressão sobre ele. Vocês vão me negar. Não, vou negar você não. Eu vou permanecer firme, Jesus. Eu vou estar lá do seu ladinho lá, para ficar tranquilo. Nós já sabemos da história o que acontece. Ele negou o Senhor 3 vezes. Então vai vir pressão sobre nós para poder realmente revelar esse lugar do nosso coração. A nossa fidelidade não pode estar atrelada a um homem. A nossa fidelidade precisa estar atrelada a Deus. Vou contar um testemunho aqui rápido e a gente vai finalizar. Existia uma igreja, que eu não preciso falar o nome, né, questões de ética,
E a gente fez uma programação para um aniversariante, que a gente já tem isso aí há muito tempo, faz a programação para o aniversariante. E aí uma irmã se propôs, pastor, eu faço bolo. Não era comigo não, tá? Eu era líder na época, mas eu vi isso tudo acontecendo de perto. Eu estava perto do pastor. Ele falou, pastor, eu vou fazer um bolo para os aniversariantes e tal, eu trabalho com isso e tal. Era até que não, detalhe. Ela chegou, ela fez o bolo maravilhoso, ela trabalha com aquilo, botou um monte de coisa no bolo maravilhoso. Aí chegou o dia do culto, aconteceu, teve as celebrações, aconteceu tudo maravilhoso. Aí o pastor, porque o pastor é uma pessoa esquecida, né, gente? Aí o pastor começou a falar, obrigado pelo irmão lá do som, que chegou mais cedo. Obrigado pelo time de diaconato, que ficou aqui a noite toda, porque teve que ficar, a porta deu problema, e esse cara aqui, eles dormiram aqui. Obrigado por... Falou de todo mundo, mas esqueceu da irmã do bolo. Só que antes do culto, essa mulher chegou lá e falou assim, pastor, eu que fiz o bolo, tá? Toda alegre, eu que fiz o bolo. Aí ela, glória a Deus, minha irmã. Obrigado, glória a Deus pela sua vida. Aí no final ele falou o nome de todo mundo e esqueceu da irmã do bolo. Essa irmã do bolo, ela simplesmente falou assim, eu nunca mais piso aqui nessa igreja. Nas igrejas, tá cheio de irmã do bolo, porque está atrelada à fidelidade pelo reconhecimento. Quando você faz algo, você não faz algo para um pastor, para um fulano, para um ciclano, você faz para Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ficar frustrado na vida. Reconhecimento vai ter, mas você não pode ficar refém dele. Que não sejamos as irmãs do bolo, porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos intencionais e tenhamos a intensidade naquilo que o Senhor faz para nós. Fique de pé no seu lugar. Intensidade, Mateus 22, 37, só escute. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e achareis se buscares de todo o coração. Gente, fazer o que é certo, ser fiel é maravilhoso, mas a forma como que você faz importa. Uma coisa é você simplesmente vir aqui e servir. Outra coisa é você vir servir e falar assim, tem que colocar a mesa lá, né? Tem que servir. Eu tô na escala, né? Eu tenho que fazer, o pastor falou para eu poder fazer. Não, meu irmão. A forma como que você faz importa. A intensidade e a fidelidade, ela precisa andar junto. Eu sou fiel, eu sou constante, mas eu sou também intenso. Intenso naquilo que eu faço com o meu melhor. Se eu vou comprar alguma coisa, eu vou dar o meu melhor. Se eu vou investir o meu melhor. Se eu tenho que ir mais longe para poder fazer algo, eu vou indo mais longe para poder comprar o item. Quem está perto de mim aqui já sabe, eu não vou comprar o que é mais rápido, Não, se é o melhor, nós vamos comprar o melhor. Se a gente pode, nós vamos comprar o melhor, porque Deus merece o nosso melhor. A intensidade importa, por isso que Mateus e Jeremias falam, eu vou amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Eu vou achar a Deus, você buscar de todo o coração. Talvez você não está achando a Deus porque você não está buscando de todo o coração. Você está chegando lá para orar a Deus e fala assim, Deus, eu tenho que orar, né? Vamos lá, me ajude, porque tá uma peleja lá na minha vida. Não, você não está orando, você está resmungando. Então você tem que ter um lugar ali de quebrantamento. Me perdoa, Senhor, eu estou te ajudando para você crescer na sua oração. Senhor, me perdoa, eu estou falhando, eu estou errando, mas eu sei que Tu és... Por isso você tem que conhecer a palavra. Mas eu sei que Tu és Deus. Eu sei o que você vai fazer. Eu sei que você tem operado. Você não esqueceu de mim. Gente, lê Salmo. Você vai ver Davi reclamando, mas ao mesmo tempo depois ele fala, Você é o Senhor dos exércitos. As orações dele é muito doida, né? Ele fala assim, quebra os dentes do meu inimigo. Gente, tem que ser muito doido para poder falar isso, né? Quebra os dentes do meu inimigo. Ousado, intenso. Eu imagino ele tocando a harpa dele e cantando esses cânticos, porque salmos é oração, são cânticos, são adorações, são orações. E o Senhor quer que nós aprendamos com Ele. A intensidade, a forma como que você faz para Deus importa. Eu estou usando a igreja, mas isso é para qualquer coisa na sua vida, tá? A forma como que você faz importa. Jesus poderia ter só gritado, gente, está tudo feito, está tudo resolvido, vocês vão ver para mim. Mas o que ele fez? Ele veio. E ele morreu. E ele não só morreu, ele morreu e se entregou por inteiro. Ele se deu 100% para que hoje eu e você tenhamos vida e vida em
a abundância. Que nós sejamos não filhos tecnons. E se nós somos hoje, que nós venhamos crescer para vivermos segundo um padrão celestial. Porque a terra e o mundo está esperando não filhos tecnons, mas está espelhando filhos maduros, que quando chegam no ambiente, transformam ambientes. Quando chegam em locais, pessoas são avivadas. Quando o homem de Deus é apontado e fala, chegou o homem de Deus, não pode falar palavrão mais não. Não pode fazer brincadeira aqui que vai fazer fala contrária ao Senhor, não. Ele permanece firme. Quando você chega, irmão, tem que mudar o ambiente. Eu sou assim, Senhor, se eu for para chegar para fazer qualquer trabalho, eu levo a outro. Se eu chegar no lugar, isso é ousadia, irmão. Lembra do complexo? Por isso que eu falei dos extremos, que aí você tem que ver onde você está. O Senhor quer que você seja ousado. As pessoas vão falar de você, você fazendo ou não. Que fale de você, você produzindo. Você fazendo, estabelecendo, abrir mar vermelho na sua frente. Quem quer ir andar sobre as águas aí? Deixa eu ver. Tem que ter fé, irmão. Tem gente que ia levantar assim até... acho que eu não... Deixa eu ver primeiro, para depois eu já... O Senhor quer que você vá para esse nível. O Senhor te chama para esse nível. Amém, gente? Amém. Quem foi abençoado aí? Amém. Eu sei que essa palavra não é uma palavra para a gente poder, realmente poder ficar, ai, glória a Deus. Mas o Senhor tem coisas lindas para nós fazermos. A palavra tira a gente de meninos e nos torna homens. Se para de ouvir, você para de crescer.